Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai mostrar como que funciona, na teoria e na prática, o processo de tratamento térmico do aço. O material que a gente vai usar para fazer esse vídeo é essa barra de aço 1045. Ela tem 12 milímetros de diâmetro. Aqui nessa parte eu estou fazendo a marcação das peças, só para a gente diferenciar elas. Então a primeira vai ter uma marca, a segunda duas e a terceira três marcas, só para a gente poder diferenciar. Agora, depois de ter cortado as amostras, a gente vai fabricar um suporte. Esse suporte vai ser importante para a gente poder fixar essas amostras para poder testar, e eu já vou explicar para vocês como isso vai funcionar. A ideia desse suporte que a gente fez é para fazer um teste. O teste vai consistir em eu colocar uma amostra aqui nesse furo, prender isso daqui e marretar até acontecer alguma coisa com essa peça. E aí a gente vai entender as diferenças. Então vamos lá para o primeiro teste com a amostra 1. Amostra 1, peça simples, sem tratamento. Vocês viram que nessa amostra 1, a peça se dobrou muito fácil. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode melhorar a resistência mecânica dessa peça, mas para isso primeiro a gente precisa entender o que é o aço. O aço nada mais é do que uma mistura entre ferro e carbono. Se a gente pudesse olhar essa peça no microscópio, a gente iria ver que ela é composta por vários grãos. Esses grãos de ferro, eles vão se formando como se fossem cristais, e o carbono ele vai encontrar um lugarzinho entre os átomos e vai se posicionar lá. A estrutura que eu desenhei primeiro, praticamente sem carbono, ela é chamada de ferrita. Eu vou colocar uma imagem na tela para vocês, real, né? Uma imagem de um livro. E depois, quando esse carbono começa a se incrementar, ele vai formar uma estrutura que é mais acinzentada, chamada de perlita. O aço que a gente está usando no vídeo é o aço IZ1045. Ele significa que ele tem 0,45% de carbono na composição total dele. Então, o número 1 lá no início significa que ele é um aço ao carbono, então é só ferro e carbono na composição. E o 45 final significa que ele tem 0,45% de carbono. A gente chama de aço quando ele tem até 2,11% de carbono, e acima disso a gente chama de ferro fundido. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de peças que são feitas de aço. E vocês podem ver que o aço ele é um pouco mais maleável, ele forma o cavaco como se fosse uma fita, né? Como se fosse algo mais dúctil mesmo. E o ferro fundido, como eu vou mostrar depois nessa outra peça, ele tem essa característica do cavaco se formar numa forma de pó, é algo mais quebradiço, porque realmente ele é um material mais resistente, porém ele tem essa característica de se quebrar mais fácil. Uma coisa que pode ajudar o nosso entendimento é visualizar o diagrama ferro-carbono. O que eu estou desenhando para vocês nada mais é do que um gráfico que indica a porcentagem de carbono no eixo X e a temperatura em graus Celsius no eixo Y. Esse gráfico vai mostrar para a gente como que o aço se comporta em diferentes temperaturas e composições. Olhando para a parte inferior do gráfico, na parte esquerda a gente vai ter o que a gente já viu antes, que é a perlita mais ferrita.
Avançando para o lado direito, a gente vai ver uma fase que é mais predominante de perlita, até que totalmente do lado direito vai ter a fase principal, que é a cementita. E na realidade o que acontece é que sempre vai existir uma mistura entre fases, nunca é uma fase só. Conforme você vai avançando no percentual de carbono, você vai misturando as novas fases que vão aparecendo. E quando a gente começa a aumentar a temperatura, a gente vai descobrindo novas fases. A primeira delas é a austenita. Seguindo mais à direita, nós vamos ter a austenita mais cementita. Acima, a gente já começa a ter fases líquidas no material, então acima de uma determinada temperatura, dependendo da composição, você já começa a derreter a sua peça. Mas vamos dar um pouquinho mais de atenção para a austenita. Essa fase é muito importante porque o carbono vai estar muito bem dissolvido lá. Então a gente consegue melhorar um pouco a resistência do metal. E eu vou mostrar isso para vocês na prática. O aço que a gente está utilizando, como ele tem 0,45% de carbono, eu já vou marcar esse ponto ali no gráfico para vocês. E o que a gente tem que fazer é elevar a temperatura dele até chegar naquela fase que eu comentei da austenita. Então, a gente precisa manter nessa fase, deixar estabilizar um pouco, que vai ser ali entre 800 a 1000 graus Celsius, mais ou menos, para tentar conseguir aquela fase da austenita. Depois disso, o que a gente precisa fazer é resfriar aquilo rapidamente para a gente obter uma nova fase. Essa fase ela vai ser muito mais dura do que o aço que a gente tinha anteriormente. Agora o que a gente está fazendo é aquecer essa peça. Eu vou estar usando ali um maçarico com gás de cozinha mesmo. E é por isso que eu digo que a gente vai tentar alcançar aquela fase. Porque, claro, que esse aquecimento ele não é perfeito. Talvez eu não chegue na temperatura ideal. Mas um pouquinho daquela fase a gente vai encontrar e vocês vão ver na sequência. Eu já realizei a têmpera também das duas amostras, a amostra 2 e a amostra 3, porque a amostra 3 a gente vai usar num processo futuro. Amostra 2, peça temperada. Agora eu vou precisar fazer uma pausa no vídeo para mostrar para vocês como que a martensita, que é o nome dessa nova fase que a gente gerou com a têmpera, ela vai se apresentar na peça, na parte física, e também se a gente olhasse no microscópio, como que a gente consegue ver essa fase. A gente pode ver que o carbono ele está muito bem dissolvido, formando como se fossem agulhas. E essa fase ela tem essa característica de ser muito dura, porém tem essa fratura frágil, como a gente viu no vídeo. Eu acredito que tenha dado para ver no vídeo que essa peça 2, ela até suportou um pouco mais de pancada, mas ela acabou arrebentando de forma frágil. Quebrou a peça no meio direto, nem dobrou praticamente. Tem um teste bem legal para fazer também, que é o teste da serrinha. Eu estou aqui com a amostra 2 e com a amostra 1. A amostra 1 que só dobrou o pino e a amostra 2 que trincou. A gente vai colocar as duas na morsa e vai tentar fazer um corte com a serrinha.
Olha só, na amostra 2, eu consigo arranhar, mas eu não consigo cortar a peça. Não consigo cortar a peça. Já na amostra 1, é muito fácil para fazer um corte com a serrinha. A gente já entendeu que se a gente elevar a temperatura, manter um pouco para estabilizar e resfriar rapidamente, a gente consegue uma peça muito dura. Mas será que é possível a gente melhorar um pouco isso? Existe um processo que é chamado de revenimento e ele vem depois da têmpera, que nada mais é do que a gente elevar um pouco a temperatura dessa peça para que alivie as tensões residuais que tem dentro do material e ele consiga retomar um pouco aquela resistência contra impacto. Ele vai acabar perdendo um pouco da dureza, mas ele vai se tornar um material, uma peça um pouco mais útil na prática. Vou deixar a amostra 3 ligada no forno na temperatura máxima possível aqui, que é 320 graus. Vou deixá-la aí um tempo. 2 horas depois. Agora a gente vai desligar, vai deixar a peça esfriar aqui dentro do forno. Amostra 3, temperada e revenida. Depois do processo de revenimento, as microestruturas que podem surgir é a martensita revenida e a bainita principalmente. Essas microestruturas têm uma tendência a suportar um pouco mais de impacto e mantendo um pouco da dureza. É claro que não vai ser perfeito esse processo, porque a gente fez aqui com um maçarico, não tem controle de temperatura, também foi feito num forno desses normal de casa, então não tem esse controle perfeito da temperatura. Mas eu acredito que tenha dado para perceber muito bem a diferença do esforço que eu tive que fazer para conseguir dobrar essa peça e também que ela não se partiu fragilmente como aquela que foi só temperada. Agora eu estou comparando as 3 amostras, colocando lado a lado, primeiro natural, depois só têmpera e a última têmpera com revenimento. Eu vou destacar também embaixo qual foi a microestrutura que é obtida com cada processo. Na prática, o que é a diferença entre esses dois? Esse pino aqui, ele vai suportar uma carga mecânica até um determinado ponto, porém esse aqui vai suportar um pouquinho mais. Então vai depender muito da sua aplicação. Isso aqui é muito barato, você só compra e corta e ele já está pronto. Isso aqui você vai precisar gastar um pouquinho de energia para poder tornar ele um pouco mais resistente. Algumas vezes na indústria a gente precisa de uma peça mecânica que vai ter que suportar uma carga muito elevada, como um eixo de um equipamento, por exemplo. Ou no caso de uma espada, a gente quer que a lâmina dela, que o fio dela corte muito bem. Para isso ele precisa ser muito duro. Porém, o miolo da faca não pode ser duro, porque senão, quando o cara for dar uma espadada lá, ele vai acabar quebrando a espada e não vai servir de coisa nenhuma. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, isso ajuda bastante aqui o nosso canal. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários também para a gente saber. E se quiser dar uma sugestão de tema para os próximos vídeos, a gente vai ficar muito feliz. Obrigado, pessoal.